Olá pessoal, eu sou Renato Groff e vou iniciar agora a minha apresentação sobre a ferramenta K6, uma alternativa para descomplicarmos os testes de carga e de performance em aplicações, bancos de dados e mesmo recursos em nuvem. Sejam bem-vindos à edição 2023 do Congresso de TI. Aqui um resumo dos tópicos que serão abordados ao longo dessa apresentação. Primeiro, uma visão geral sobre testes de carga e performance, a sua importância no desenvolvimento de projetos, como podemos implementar testes de carga e performance utilizando a ferramenta K6 e, finalmente, alguns exemplos práticos. Ok, pessoal? Então, primeiramente, por que fazemos testes de carga e de performance? Talvez um dos principais motivos seja identificar gargalos de performance. Sem esses testes, muitas vezes podemos efetuar o deployment em produção de um projeto ou de um recurso e não detectarmos eventuais problemas de performance quando ocorreria uma carga grande de utilização dessas aplicações, desses recursos. Então, é uma excelente forma que temos para simular um nível de utilização mais acentuado, detectar que algum problema de performance está acontecendo e, a partir disso, temos aí a possibilidade de atuar corrigindo esses eventuais problemas, ok? Outro ponto importante, quando temos uma carga de utilização bastante grande, pensando numa aplicação, mas também válido a um recurso, eventualmente em nuvem, por exemplo, poderia também ser algum tipo de recurso que você disponibiliza num ambiente on-premise, é possível também, nós precisamos entender em que ponto aquela aplicação, aquele recurso precisa ser escalado. Por escalabilidade, devemos entender aqui a necessidade de aumentar o poder de carga de processamento. No caso de aplicações, escalamos horizontalmente uma aplicação, adicionando mais instâncias e distribuindo essa carga de processamento. No caso de um recurso de infraestrutura, temos a possibilidade, dependendo de como esse recurso trabalha, de escalar horizontalmente, então há também um balanceamento de carga, ou mesmo escalar verticalmente, adicionando mais hardware, mais CPU, mais memória, mais poder computacional. Mas é importante, um teste de carga, um teste de performance permite que nós verifiquemos qual o ponto em que é necessário se escalar essa aplicação, esse recurso, e a partir disso nós validamos justamente esse ponto, evitando aí uma indisponibilidade dessa aplicação, desse recurso, num ambiente real, num ambiente de produção. E detectar esses limites de disponibilidade é extremamente importante. Uma alta disponibilidade está diretamente relacionada à capacidade de uma aplicação escalar. Então, se há um nível bastante grande de utilização e não há um devido preparo para escalar uma aplicação, um recurso, certamente haverá algum tipo de indisponibilidade no momento, o que pode comprometer aí a execução da aplicação, do recurso e mesmo gerar aí perdas financeiras substanciais. Ok, pessoal? E quando implementamos testes de carga e de performance, precisamos levar em conta algumas questões importantes. A primeira delas, definir um volume de processamento que simule um comportamento realista. Eu diria que é praticamente impossível você conseguir simular exatamente como será o ambiente de produção, principalmente levando em conta o custo que seria para alocar toda a infraestrutura. Então, o que acaba acontecendo é que você trabalha com um escopo mais reduzido, mas você procura, a partir desse escopo mais reduzido, fazer uma simulação realista daquilo que você encontrará no ambiente de produção. E justamente essa questão de custos, imagine você trabalhando no Azure, na AWS, na Google Cloud e alocando toda a infraestrutura que você usaria em produção para um ambiente de testes. É possível, mas em muitos projetos isso acaba sendo inviável, já que você terá uma série de despesas extras, ok?
Outro ponto importante, quando nós trabalhamos aí com testes de carga e de performance, é fundamental que aquele recurso, aquela aplicação que está sendo alvo dos testes, ela seja monitorada. Nós conseguimos, a partir disso, detectar problemas de performance, comportamento anômalo, alguma indisponibilidade momentânea. Então, se você está, por exemplo, testando uma aplicação em nuvem no Azure, você tem como opção Application Insights. Na AWS, você teria como opção para monitorar a sua aplicação CloudWatch. Muitas empresas trabalham com Grafana, com Prometheus para monitoramento de aplicações. Então, são diversas possibilidades que você tem. Algumas são soluções proprietárias em nuvem, outras são projetos open source, mas o importante, aquela solução que você utiliza para monitoramento em produção, você pode e sempre que possível você deve utilizá-la durante a condução desses testes. Executar testes em produção é uma coisa que pode acontecer, embora não seja recomendada. Principalmente, considere que você está fazendo um teste de performance, um teste de carga, numa situação que envolve a geração de transações financeiras. Como que você vai conseguir estornar isso? Muito provavelmente isso vai gerar um trabalho adicional, né? E que com certeza pode levar aí a insatisfações da área de negócios envolvida naquela aplicação. Então, simular um ambiente de produção é o melhor caminho. Executar esse teste diretamente no ambiente de produção, a todo o trabalho de transações que são geradas e precisam ser estornadas, e também você pode comprometer a experiência daqueles usuários que estão naquele momento também interagindo com a sua aplicação por conta de eventual lentidão devido a toda essa concorrência aí pelo uso de recursos, pelo uso de uma aplicação. Ok, pessoal? Temos aqui mais algumas questões. Geração de dados para testes. Quando a gente pensa em testes, muitas vezes é comum que se crie coisas como teste 1, teste 2 no nome de um cliente, de um fornecedor. Existem frameworks que simplificam a geração de dados para teste, inclusive com suporte a culturas, a regionalização. No caso do .NET, nós temos o framework Bogus. Eu trabalho bastante com .NET no dia a dia, mas se eventualmente você trabalha com JavaScript, o Bogus, na verdade, é um framework que surgiu inspirado pelo Faker. O Faker é uma solução JavaScript para geração de dados fictícios, mas que consegue, quando você seleciona como cultura português do Brasil, inglês dos Estados Unidos, francês da França ou do Canadá, por exemplo, você consegue gerar dados próximos daquilo que você encontraria num ambiente real. Então, dando aí um tratamento também mais profissional aqueles dados que você está utilizando. Há ainda a possibilidade de se escalar os recursos envolvidos. Então, imagine um teste de carga, um teste de performance de uma aplicação web, né? Você tem aí a possibilidade, durante esse teste, de validar também a questão da escalabilidade, entender se realmente a aplicação está escalando e, ao escalar, se essa aplicação está distribuindo aí a carga de processamento. Eu já cheguei a fazer testes, né? Claro, isso em ambientes de desenvolvimento, trabalhando de repente com uma solução de streaming de eventos como Kafka. E, claro, eu tinha testes de carga configurados e lembro de ter feito uma configuração incorreta. Então, durante a execução dos testes de carga, eu percebi, poxa, mas a aplicação não está escalando, o que está acontecendo aqui? E validando o que estava acontecendo, eu me deparei com o fato de que havia configurado errado uma série de parâmetros, né? Isso num cluster Kubernetes, a aplicação não escalava nesse cluster Kubernetes, eu falei, opa, foi configurado errado. Então,
se envolve escalabilidade, procure atrelar a validação desse requisito com seus testes de carga e de performance. Importantíssimo, né? Associado a tudo isso que já foi falado aqui nessas questões, simular múltiplos usuários. Os usuários podem ser pessoas, né? Então você simula múltiplos usuários humanos, né, interagindo com um site, por exemplo, mas de repente se é um back-end, uma API REST, por exemplo, você tem aí a possibilidade de simular múltiplas aplicações, né, que também são usuárias daquela API REST. Então é importante que você faça esse tipo de simulação justamente para simular paralelismo, ou seja, múltiplos eventos simultâneos e como que a aplicação aguenta isso, se ela precisa escalar e se você detecta ou não alguma anomalia durante esse processamento, ok? E falando de testes de carga e de performance, o mais comum quando se fala a respeito desse tipo de teste é que lembremos prontamente aí de aplicações web, no caso APIs REST ou sites, em que você terá aí o envio massivo de requisições HTTP para essa aplicação que é alvo dos testes. Mas podemos, e eu acabei já dando um spoiler comentando as questões anteriormente importantes, podemos, por exemplo, ter uma aplicação baseada em mensageria. De repente você utiliza RabbitMQ, você utiliza Azure Service Bus. Temos ainda a possibilidade de utilizar o Azure Queue Storage, o Amazon SQS, enfim, são diversas soluções de mercado, né, para mensageria e que podem também ser testadas, né, o seu volume de utilização em produção simulado através de ferramentas de testes de carga e de performance. Pensando em streaming de eventos, temos aí o Apache Kafka, o Azure Event Hubs, enfim, diversas soluções também para se trabalhar com milhares ou milhões de eventos simultâneos e que também podem ser utilizadas para a implementação de testes de carga e de performance. No caso de bancos de dados, temos o Oracle, o SQL Server, o Postgres, o MySQL, MongoDB, Redis, tudo isso também é contemplado por ferramentas de testes de carga e de performance. E o K6, que é uma ferramenta open source mantida pelo time do Grafana Labs, pode ser uma resposta a todas essas necessidades de implementação de testes de carga e de performance. Ele tem amplo suporte a diversas tecnologias de mercado, então os testes que criamos com o K6 não se resumem à implementação de verificações em aplicações web, sejam sites, interfaces gráficas de sites e APIs REST. Podemos incluir nisso testes de carga e de performance voltados a bancos de dados relacionais, como SQL, Server, Oracle, Postgres, MySQL, NoSQL como MongoDB, como Redis. Podemos também implementar testes de carga voltados à mensageria, como RabbitMQ, por exemplo, como Kafka, enfim. Tem um escopo aí bem abrangente aí de tecnologias suportadas. O K6, a título de curiosidade, também pensando aí em profissionais que venham a querer participar do projeto com contribuições, contribuições técnicas no caso, ele foi implementado em Go. Né? O Go é uma plataforma, uma linguagem de desenvolvimento que se destaca aí por paralelismo, né? Pela sua capacidade de paralelismo, e justamente o Go foi a base para o desenvolvimento do Kubernetes. Então é interessante que os criadores do K6 levaram em conta esses fatos, né, e criaram a ferramenta baseada em Go. Se você vai
eventualmente desenvolver alguma extensão para o K6, olha, eu estou trabalhando com uma tecnologia de mensageria X que não é suportada originalmente pelo K6, mas eu pretendo criar uma extensão para que suporte essa tecnologia. Então, o interessante é que você vai ter que criar essa extensão trabalhando com Go. Os testes que você implementa com o K6, na verdade, eles são escritos em JavaScript. Então, isso também acaba tornando o K6 uma opção mais fácil para desenvolvedores de diversas stacks. Mesmo um desenvolvedor .NET, um desenvolvedor Java, hoje ele tem bastante contato com JavaScript, além do fato da sintaxe ser bastante próxima àquilo que ele está acostumado a utilizar no dia a dia. Então, o fato de você criar testes, escrever a sequência de testes que você precisa executar em JavaScript acaba facilitando aí uma maior adesão do K6, ok? Aqui então, mencionando a possibilidade de você utilizar como protocolos HTTP, AMQP, que é o protocolo do RabbitMQ, o protocolo Kafka, SMTP, TCP, gRPC, protocolos de bancos de dados relacionais. Então, tem um escopo aí bastante abrangente de tecnologias, e é claro, é importante que você consulte aí a documentação do K6 ou mesmo o GitHub com projetos paralelos que são implementados para K6, trazendo aí algum tipo de extensão complementar. O K6, o executável do K6, que se chama também K6, ele é multiplataforma. Então, você tem versões aí para o Windows, Linux e Mac. Eu diria que para automações utilizando K6, normalmente eu executo isso em Linux, mas para desenvolvimento, normalmente utilizo um ambiente Windows, então eu tenho aí também o K6 instalado num ambiente Windows. Poxa, eu trabalho com Mac, e aí? Você pode no seu notebook, no seu computador aí Macintosh, instalar o K6, ele é compatível com o macOS também. Ok, pessoal? Eu falei sobre extensões, sobre a possibilidade de desenvolver extensões, e vale a pena aí destacar que o K6 ele conta com um segundo executável chamado XK6, que é utilizado para fazer build de extensões. Então, algumas coisas já estão previamente incorporadas ao executável do K6 hoje. Para você fazer testes de APIs REST ou mesmo simular um browser e interagir com uma interface web de maneira semelhante àquela que acontece com o Selenium, mas voltada a testes de carga, o executável original do K6 hoje já conta com esse suporte nativo. Poxa, mas eu vou trabalhar com Kafka ou a MQP, no caso do RabbitMQ. Aí você precisaria fazer um build novo do executável do K6 incorporando essas extensões. Para esse build você vai utilizar o executável XK6, né? E você vai precisar, claro, ter aí o seu ambiente Go configurado naquele ambiente em que você está fazendo o build. Então, como muitas vezes eu acabo utilizando o K6 no Azure Pipelines, do Azure DevOps ou via GitHub Actions com os virtual environments dessas tecnologias, no caso virtual environments baseados em Ubuntu Linux, né? Você já tem o Go previamente instalado, então você fazer esse build aí do K6 acaba sendo um processo bastante tranquilo, descomplicado e sem grandes dificuldades. Mas fica aí também esse ponto aí de lembrete. As extensões, eu falei sobre desenvolver extensões em Go, né, que seriam voltadas para a execução dos testes. Mas quando você escreve propriamente o seu teste, como já falei também, você acaba utilizando JavaScript. Mas mesmo para JavaScript, você pode desenvolver extensões. Então tem uma extensão desenvolvida para JavaScript que ela permite exportar os resultados do teste para um arquivo HTML formatado. Eu uso bastante essa extensão, então teve aí uma pessoa, um desenvolvedor britânico, né, que criou essa extensão, né, um projeto de comunidade estendendo aí o K6. Então vocês vão encontrar também
extensões em JavaScript, aí voltadas à escrita de testes, e que eventualmente você pode contribuir também criando sua própria extensão, ok? Outro ponto, falei aí sobre Azure DevOps e GitHub Actions, mas vale a pena destacar que você pode facilmente aí, integrar o K6 a qualquer solução de automação voltada aí à área de DevOps. Então você pode utilizar o K6 com GitLab, com CircleCI, com Jenkins, enfim. É só você conhecer aí as nuances aí de cada tecnologia utilizada, né, e com que você pode daí dentro daquela solução de automação instalar o K6, eventualmente pode ser até que o K6 já tenha algum tipo de extensão ou suporte prévio e isso acaba agilizando aí bastante a questão do desenvolvimento, ok pessoal? Vale a pena destacar também, quando você trabalha com teste de carga e de performance, você vai avaliar algum tipo de métrica, alguma contagem que foi conduzida durante esses testes, né? E o K6 ele conta com o conceito de threshold, né, que seriam limites que você coloca para as métricas que são coletadas. Então você consegue colocar thresholds como um tempo médio de resposta para requisições HTTP, uma taxa de erros e testes de carga e de performance, devido ao grande volume de requisições que são geradas, pode ter um limite, né, um índice pequeno aí de erros acontecendo. Então você consegue colocar um percentual aí de falhas aí, um percentual máximo de falhas possíveis, né? E caso esse limite seja atingido, você pode retornar que o teste falhou. Então temos aí essa possibilidade também. Conforme eu já mencionei também, eu falei sobre a possibilidade de gerar um relatório em HTML com o resultado dos testes, mas podemos também exportar o resultado dos testes para o formato do JUnit, que é um XML em que as métricas, os valores, as métricas são incorporados. Por que JUnit? O JUnit foi a primeira ferramenta de implementação de testes automatizados no mercado, voltado para Java. Ele segue ainda hoje como um projeto antigo e bastante popular. Mas o que vale a pena destacar é o seguinte: toda solução de automação normalmente conta com o suporte para a publicação dos resultados do JUnit, ou seja, ela leva em conta esse XML padrão. Esse XML padrão, pessoal, ele pode ser incorporado, então, por exemplo, no Azure DevOps, para você falar, olha, os thresholds aqui passaram ou falharam, né? Então, já tem um relatório padrão de resultado de testes lá do Azure DevOps, quando você executa o Azure Pipelines, e você pode facilmente incorporar isso. No caso do GitHub, também há hoje uma extensão para você incorporar os resultados dos seus testes, e isso também suporta JUnit. Outras soluções de mercado, a mesma coisa. Então tem aí essa possibilidade, fica aí esse aviso para vocês. Nós temos também dentro lá do site do K6, o K6.io, né, um serviço pago, né, ofertado pela Grafana Labs, que é o Cloud Tests, né, que você tem uma série de dashboards, integrações com Grafana para monitoramento e que você pode conduzir testes aí em larga escala, né. O que vale a pena destacar nesse caso, muita gente trabalha com Azure, com AWS, com Google Cloud, e quem tem conhecimento dessas plataformas de nuvem sabe que você pode efetuar o deployment de aplicações em várias regiões, né? Por conta disso, se você for conduzir algum teste de carga mais extenso, o ideal é que você faça esse teste de carga na mesma região em que estão seus recursos em nuvem. Então, de repente, se você está trabalhando aqui com o Brasil Salt do Azure, há uma região aqui do Brasil que você pode utilizar para testes de carga com K6, através do Cloud Tests, esse serviço aí da Grafana Labs. Então é interessante porque você consegue diminuir aí a latência aí dos seus testes, ter uma latência baixa, e a partir disso evitar que você tenha aí um tempo maior de processamento, que pode gerar aí distorções nos resultados dos seus testes. Ok, pessoal? Vamos agora então navegar rapidamente pelo site do K6 e também partir aí para a execução de um exemplo prático. Ok?
Bem, pessoal, estamos aqui no site do K6, o k6.io, né? Então, notem aqui, ele comenta um pouco sobre a ferramenta, sobre possibilidades de uso, a documentação. Não é só isso, mas notem que é código JavaScript. Aqui temos um threshold aqui, com 95% da duração abaixo de 500 milissegundos, 99% abaixo de 1500 milissegundos, né? Então, uma possibilidade aí de você validar os resultados dos testes, GraphQL, uso de cookies, WebSocket, gRPC, ok? Ele comenta aqui um pouco sobre os cloud tests, né? Aqui um dos relatórios que os cloud tests geram, né? Então, fala aqui sobre as load zones, né, que seriam as zonas em que você pode executar seus testes, incluindo aqui o Brasil, né? E um pouco aqui sobre possibilidades aqui de testes, ok? Algumas integrações possíveis, tem muito mais coisa, né, pessoal? Vamos clicar aqui nas extensões, né? E notem que há um conjunto bastante grande de tecnologias que são suportadas, mais de 50 extensões, então tem muita coisa aqui que pode ser utilizada e você fazer uma simulação aí bem abrangente aí envolvendo testes de carga, ok, pessoal? Então recomendo fortemente que vocês naveguem aí pela documentação da ferramenta. Deixa eu até clicar aqui rapidamente, né? Então notem que ele vai trazer aqui informações, tal, né? A gente pode eventualmente, olha, como é a instalação no caso do Linux, né? Quando eu vou utilizar um virtual environment do Azure DevOps ou do GitHub Actions, normalmente, como o ambiente é baseado em Ubuntu, eu faço a instalação aqui com apt-get install, ok? Outras distribuições de Linux, Windows, Mac. No caso do Windows, eu costumo instalar via Chocolate, né, que é um gerenciador de pacotes Windows. Você, via linha de comando, instala o K6 e consegue daí também fazer upgrade eventualmente. Mas tem aí suporte ao Winget também, por exemplo. Tem imagens do K6, então tem diferentes maneiras aí que você pode estar trabalhando aí com o K6, ok, pessoal? Aqui HTTP requests, então tem muita coisa. É importante aí que vocês simulem. Em muitos casos eu costumo utilizar mais o get e o post, né, e um pouco menos o put, mas você tem métodos aqui para todos os tipos de requisições HTTP. Vamos então agora para o nosso exemplo prático, ok? Bem, pessoal, eu estou aqui num ambiente Windows, o K6 foi previamente instalado, então notem que aparece aqui, eu instalo ele via Chocolate, né? Mas o que eu gostaria de destacar aqui com vocês é o seguinte, eu vou acessar aqui pelo Visual Studio Code uma API REST, né? Essa API ela tem essa condição aqui, né, que leva a falhas, a um percentual, né, de 50% de falhas, né, um contador de acessos, e eu controlo isso por um flag. É justamente uma simulação. Então, inicialmente, eu não quero que isso apresente falhas, ok? E voltando aqui ao terminal, pessoal, nós temos aqui uma segunda divisão aqui nesse terminal, no diretório em que se encontram os testes. Então, vou fazer aqui o seguinte, deixa eu abrir aqui para vocês verem. É JavaScript, né? Então aqui para esse exemplo não precisamos de nada com Go, exceto o próprio executável do K6, mas notem que interessante, importamos aqui um módulo de HTTP para envio de requisições, GET, POST, PUT, DELETE, assim por diante. Temos um módulo aqui de sleep, né? Então eu espero aqui 1 segundo a cada requisição, né? Temos esse módulo aqui de HTML Report que um desenvolvedor do Reino Unido criou, né? Eu cheguei a esse módulo acompanhando um fórum de discussão do próprio K6 e temos aqui os módulos para exportação do JUnit para gerar um sumário daí ao final, né? Em que inclusive nós colocamos esse resultado de forma colorida, né? Para simplificar a visualização. Ok, pessoal? Então, toda vez que você trabalhar com K6, você vai ter uma função options que você pode configurar o número de usuários simultâneos e quantas iterações serão executadas. Uma iteração seria
uma sequência de testes. Se você trabalha, por exemplo, com uma API que envolve autenticação para obter um token, então você obtém o token e depois você envia isso no header da requisição, você vai ter duas requisições HTTP fazendo parte de uma iteração. Então, uma iteração não necessariamente é o número de requisições HTTP que seria executada, pensando num cenário de uma web app. Notem que eu aponto aqui para a requisição, isso vai ser executado localmente, né? E o handle summary, eu trato aqui os dados, né? Eu recebo aqui esse objeto data aqui que tem um payload aqui com os dados e isso é exportado para XML no formato JUnit, para HTML e exibido aqui no console. Ok, pessoal? Dito isso, eu esqueci aqui o threshold nosso aqui de 5% de falhas no máximo, ok? Então, vamos fazer o seguinte, vamos executar aqui a nossa aplicação. É uma aplicação .NET 7, né, uma aplicação bem simples, poderia ser uma aplicação Node, Python, Java, enfim. Notem que está executando na porta 5245, ok? Que é justamente essa porta, o endpoint aqui que vai retornar dados é o contador. Beleza. Como que executamos o K6? Eu deixei um script pronto aqui, pessoal. Ele vai simular aqui 10 usuários simultâneos e 200 iterações. Eu não coloquei um número maior aqui, até para não comprometer muito a performance aqui da minha máquina durante a execução dessa demo, ok? Mas poderia, obviamente, ser um número bem maior. Beleza, pessoal? Temos uma segunda versão aqui que é utilizada pelo Azure DevOps, parametrizada, eu vou falar dela mais adiante, ok? Beleza, vamos então executar aqui o K6, né? Então vocês vão notar chegando aqui um volume aqui de requisições aqui pelos logs e a gente vai conseguir aqui ver que o K6 está sendo executado. Vamos lá então. Então olhem que requisições estão sendo enviadas aqui para a nossa API localmente. Eu trabalho com um desenvolvedor, um QA implementando aí testes de carga e de performance faria no dia a dia. Ok? Então está processando aqui, vai levar aí mais alguns segundos e ok. Temos aqui um resumo, né, que o K6 nos gera, né? Então notem que temos aqui tempo médio de duração das requisições, quantas apresentaram falhas, nenhuma, quantas iterações aconteceram, quantos usuários simultâneos foram simulados, ok? Só que quando executamos isso, pessoal, podemos voltar aqui. Ele gerou aqui o XML do JUnit com métricas aqui para publicar o resultado e ele gerou aqui para nós também um HTML aqui com o resultado. Esse HTML, pessoal, obviamente, né, que nós podemos visualizar o seu conteúdo, né? Então, vamos abrir aqui o File Explorer, deixa eu abrir aqui via browser, está aqui. Eu acho uma formatação bem interessante aqui que é utilizada e como evidência aqui dos testes ela pode ser tranquilamente utilizada. Ok, pessoal? Beleza, vamos executar uma segunda bateria aqui de testes, mas desta vez vamos simular uma falha. Então eu vou alterar aqui o arquivo de configuração dessa aplicação, beleza? E vou fazer aqui o seguinte, vamos executar novamente a aplicação, vou até dar um clear aqui para ficar mais fácil aqui a compreensão. Eu dou um clear aqui também, né? Beleza? E executar novamente o nosso arquivo JavaScript, 10 usuários simultâneos e ao todo 200 iterações, ok? Vocês notarão aqui agora, pessoal, que estão acontecendo falhas. Então, há requisições que apresentam sucesso e requisições aí que apresentam falhas. Beleza? Então, está executando, beleza. A gente deve ter aí um índice em torno de 50% de falhas, porque a cada 2 requisições ocorre uma exceção na nossa aplicação, e foi justamente isso, olha. Requisições com falha. Notem aqui agora que isso ficou vermelho, né? Porque o threshold ele foi quebrado, né? Então, inclusive, pessoal, o próprio executável aqui retornou um código de erro. Então, isso é útil se você está num pipeline de automação, você interromper de repente alguma outra checagem, porque está num nível aí de falhas que não é o recomendado, que não é o que você esperava. Ok, pessoal? Vamos ver aqui como ficaram aqui, né? Ele acabou sobrepondo aqui os relatórios, né? Então,
obviamente, você poderia publicar isso, né? Vamos abrir aqui novamente o relatório aqui com os testes e olha, 100 requisições falharam, breach de threshold 1, né? Um dos thresholds falhou. Ele traz aqui os resumos normalmente, mas a gente consegue observar aqui pela cor vermelha que algo anormal acabou acontecendo. Vamos agora também para o Azure Pipelines ver a automação de tudo isso rapidamente. Temos aqui também, pessoal, um pipeline do Azure DevOps, implementado via Azure Pipelines, com o K6 sendo instalado durante a sua execução e vai iniciar aqui agora a execução dos testes de carga, né? Os testes de carga são os mesmos que vimos executando localmente aqui no ambiente que eu tenho para desenvolvimento, mas vale a pena destacar, pessoal, olha, a aplicação aqui escalou para 4 instâncias devido aqui a essa carga de processamento, esse volume grande aqui de requisições que está acontecendo. O interessante aqui, pessoal, é que não temos aqui nenhuma falha ocorrendo, né? Então, isso está sendo distribuído entre 4 instâncias e claro, né, assim que concluírem os testes, a gente consegue notar aqui que parou essa execução, né? Vamos até dar uma analisada aqui, né? Ele está próximo aqui do final, né? Acho que são 3.000 requisições, tá? Concluiu aqui. Olhem aqui, pessoal, interrompeu aqui a execução. Então é importante, a gente vai executar um teste de carga simulando um ambiente de produção, você ter aí uma ferramenta de monitoramento. Aqui foi utilizado o Application Insights no Azure, a aplicação também, por sinal, foi publicada no Azure e utilizei no caso o Azure Container Apps, né, que é um serviço aí baseado em Kubernetes em que você consegue facilmente escalar suas aplicações web. Olhando rapidamente aqui o código desse pipeline, né, é um pipeline baseado em Ubuntu, estou usando aqui esse Virtual Environment do Azure DevOps. Eu tenho aqui uma task para fazer replace aqui de conteúdo do arquivo de testes, por quê? Eu deixei parametrizado isso, então não tem uma URL aqui, isso é configurado no pipeline e esse replace aí permite fornecer esse parâmetro. Continua aqui com o nosso threshold, né, 5% de falhas nas requisições, não tivemos falha alguma. Tá? Ele instala aqui para nós o K6 e executa aqui o K6 aqui, simulando um número X de usuários. Nós podemos aqui também analisar, né, quanto que houve aqui de requisições, né? Por exemplo, olha aqui, 100% dos testes passaram, a gente visualiza aqui o resultado dos testes, então não ocorreram falhas, e aqui o HTML aqui com o resultado aqui dos testes. Tá? Notem que não ocorreu nenhuma requisição com falha, né? E claro, 3.000 iterações, foram simulados 50 usuários, né? Eventualmente, se tivermos aí alguma checagem adicional sendo feita, isso seria listado aqui. Então, o ideal, muitas vezes, é que nós executemos esses testes de carga num ambiente isolado e uma ferramenta como o Azure DevOps, através do Azure Pipelines, nos oferece isso, ok? Temos aqui no GitHub, nesse repositório K6 Load Tests Congresso TI 2023, todo o código dos exemplos que apresentei. Então temos aqui a API, os testes que foram executados e também o pipeline com automação para execução desses testes no Azure DevOps. Podem utilizar esse conteúdo sem maiores problemas, pessoal. É um exemplo open source, então se vocês quiserem eventualmente se basear nessa implementação para testar algo, um projeto de vocês em produção, não há problema algum quanto a isso, ok? E chegamos assim ao fim dessa apresentação. Gostaria de agradecer a todos que acompanharam essa palestra. Espero que o conteúdo tenha sido útil e também deixar aqui meu muito obrigado à organização do Congresso de TI pela oportunidade em participar desse grande evento. Estão aqui as minhas redes sociais, caso queiram entrar em contato comigo, estou à disposição. Até mais, pessoal.
Olá, tudo bem? Sou Ismael Júnior, sou um dos palestrantes aqui do Congresso de TI. Estou muito feliz de poder estar participando esse ano aqui do Congresso. Já tive a oportunidade de participar alguns anos atrás. E hoje eu estou trazendo aqui para vocês a palestra com o tema o risco cibernético, né? O inimigo agora é outro. Então, vamos lá? Bom, eu vou contextualizar aqui vocês dentro de um cenário, até para que a gente chegue lá nos finalmente da palestra. Mas eu quero trazer aqui para vocês, acredito que muitos já tenham visto, né? Esse aqui é um mapa, né, que a Ibrasp ela monta, né, ela vem mostrando como é que vem acontecendo a questão dos ataques, né, dos incidentes cibernéticos e dos ataques de ransomware. Como a gente pode ver, eu trouxe a partir do ano de 2021, tá? Então esse aqui era o cenário dos ataques de ransomware, né, que teve repercussão na mídia. Lembrando que nós temos outros que nem na mídia saíram, por N motivos. A empresa era pequena ou de alguma forma não foi para a mídia. Conseguiram ali, podemos dizer assim, que abafar ali é o caso. Né? Então, como a gente pode ver, de janeiro a dezembro de 2021, nós tivemos empresas, né, em nível mundial dos mais diversos segmentos. Então você tem ali empresas de contact center, você tem empresas montadoras de carro, você tem lojas como a Renner, né, de magazine, tem órgãos do governo, enfim, órgãos de saúde, né, entidades, empresas de saúde, tem empresas da área alimentícia, área estudantil, até de própria tecnologia, como a gente vê aqui. Então são empresas das mais diversas. Esses foram o que tiveram repercussão. Em 2022, essas são empresas que tiveram algum tipo de incidente de segurança, não necessariamente, né, com ataque de ransomware envolvido, mas essas aí são as que apareceram. Se vocês puderem observar, o pool, né, o volume de empresas acabou aumentando. Nós tivemos aqui empresas também do segmento da área de tecnologia, como a LastPass, que ela é uma empresa especializada em cofre de senhas, né, em gestão de gerenciamento de senhas. Né? Temos diversos bancos, órgãos do governo, como o Tribunal de Contas do Estado do Paraná, nós tivemos a Presidência da República, enfim, tem o governo do Estado da Bahia, e teve outras empresas que, em relação ao ano passado, elas voltaram a figurar aqui de novo em 2022 como incidente de segurança. Dessas empresas que tiveram incidentes de segurança, essas são as que tiveram repercussão por causa de ransomware. Né? Então, nós temos ali, no caso, um banco, que é o BRB, temos a Gafisa, temos ali a Intrust, a Prefeitura de Itapemirim, né? SAMAI, bancos, né, dos mais diversos tamanhos, né? E ao longo como é que eu posso dizer, com cobertura mundial, teve ali a Costa Rica. Em 2023, essa foi a quantidade de empresas de novo que tiveram aí incidentes de segurança a nível mundial, ok? Se vocês perceberem, né, esses volumes vêm aumentando significativamente. Tem empresas que são reincidentes, né? Eu até brinco ali, né? A brincadeira ali meio humor negro ali, né? Que é a questão de já poder pedir música, né, ali no Fantástico, né? Porque já saíram mais de uma vez, foram reincidentes. Aqui não vem um caso de dizer o motivo, né, mas você vê que o LastPass ele apareceu novamente, né, como algumas outras empresas. A gente dizer o motivo. Sabemos que quando se trata de um incidente de segurança, né, os ataques não necessariamente vêm diretamente. Às vezes tem algum parceiro que está conectado na nossa rede, aquele incidente vem por parceiro, mas isso não nos exime, né, da responsabilidade de garantir ali a segurança, né, a cibersegurança ali da empresa e dos seus ativos de informação, né, que hoje eles podem estar de forma no papel, né, de forma física ou de forma digital. Então esses foram que tiveram ali repercussão na mídia. Aqui é um cenário voltado mais para o Brasil, né, então houve ali um filtro, né, uma peneira mostrando o que aconteceu exatamente no Brasil. Então, de novo, acaba figurando novamente bancos, né,
entidades do governo, tanto federal quanto do governo estadual, né, como é que eu posso dizer, entidades da área de mídia, né, como você vê ali a Rede Record, a Jovem Pan, partidos políticos, a própria OAB, enfim, hoje, né, na verdade, há muito tempo, não se tem a empresa que não foi atacada, né, ou que não será. Né? O que eu digo bastante, geralmente, quando eu estou conversando, né, nas rodas ali, é que o pessoal fala assim muito, né? Ah, se não foi, será. Né? Isso eu não tenho dúvida. Né? Mas o que me preocupa hoje, né, como especialista, né, e tendo uma empresa que ajuda as outras empresas nessa jornada, nessa caminhada, é justamente a capacidade de perceber o ataque e parar. Quer ser que vai ser atacado, eu não tenho dúvida. Até se você der uma olhada aí nos seus equipamentos, no seu Fire, né, você vai perceber que alguém está batendo ali na sua porta. Muitas das vezes as empresas elas não têm nenhum tipo de maquinário, nenhum tipo de ferramenta que consiga mostrar esse cenário, né, do que está acontecendo, né, de quem está batendo ali na porta dele. Às vezes não tem isso e muito menos aqueles que conseguiram entrar. Então, o que eu coloco é a capacidade, é a infraestrutura para detectar e parar o ataque. Hoje isso é um grande diferencial. Isso hoje é um cenário que as empresas têm que buscar, né, ter. Não é só ter as ferramentas, não é só ter os softwares instalados e configurados dentro de casa, mas sim você estar preparado para conseguir detectar, né, e parar o ataque. Então, isso é um grande diferencial, é isso que vai dar maturidade para as empresas. É óbvio que nem todas ainda chegou nesse nível de maturidade, mas a gente também não pode esquecer de fazer o básico. Né? O básico hoje salva. Né? Então, eu trago aqui muito que quando você analisa, né, como a gente está falando aqui, eu até pego outro slide aqui, passar para continuar minha fala. Então, essas são as que tiveram um ataque de ransomware, né, a nível mundial, que saíram na mídia. Né? Então você tem empresas novamente como a Sony, né? Você tem a Rapid Cloud, você tem a Lumen, né? Você tem a Sonda, a MCR e outras empresas que foram que teve repercussão na mídia por causa de ataque. Né? Teve um incidente cibernético e desse incidente cibernético ele repercutiu ali no ataque de ransomware. Então o que aconteceu? Houve um sequestro ali dos dados. E aqui tem um mapa, né, que foi uma inovação que eles trouxeram para esse ano, que é a questão das empresas que tiveram vazamento de dados. Então, lembrando que os outros mapas que nós trouxemos aqui, eles estavam mostrando empresas que tiveram algum tipo de incidente de segurança, daqueles incidentes, quais empresas tiveram, repercutiram não, né? Culminaram para um ransomware. Né? Aqui, a gente está falando de vazamento de dados. Então, daquele ataque, daquele incidente que teve, pode ter ocasionado o ataque de ransomware, mas também desse ataque teve um vazamento de dados. Então nós temos aí a VirusTotal, o governo federal, você tem a Acer, você tem a Cronis, você tem ali uma empresa automobilística ali que é a Ferrari, você tem um Discord, enfim, você tem N empresas dos mais diversos segmentos, né, de tecnologia ou não, da área de alimentação ou não, enfim, as empresas estão sendo atacadas. Não existe mais a empresa ou o segmento que não está sendo visado. Todas as empresas e todos os segmentos são alvos. Né? Então, por isso, devemos estar bastante atentos. E aí, né, eu trago aqui, eu gosto muito de trazer números, trazer informações, porque isso é uma forma de conscientizar, é uma forma de trazer para a gente ali uma visão do que está acontecendo e principalmente responsabilidade. O Brasil, olhando ataques mundiais, né, o Brasil é o país mais visado aqui na América Latina. Né, se for olhando aqui o primeiro semestre. O Brasil, entre empresas e usuários, teve 200, né, foram atingidos por 23 bilhões de tentativas de ataque. O que é isso? É o pessoal ali tentando atacar uma porta, né, a sua internet, lá batendo no modem da sua casa, né, olhando você como usuário final. As empresas estão batendo ali no link, está tentando atacar o site, enfim, está de alguma forma tentando, né, invadir e gerar um tipo de incidente. Mas por causa das ferramentas, por causa ali das precauções que foram tomadas, né, com o ferramental, com ações, com treinamento, enfim,
conseguiu barrar de forma que isso não virasse literalmente um incidente. E se a gente perceber ali, desses 23 bilhões de tentativas, né, isso é só para o Brasil. Né? Quando a gente compara ali com o México, foi quase o dobro, né? Quando a gente analisa o geral. Então, nesse quadro aqui, a gente consegue ter uma noção. Então, só no Brasil foram 23 bilhões de tentativas de ataque, seguido do México, com 16 bilhões, e a Venezuela, com 10 bilhões. E quando você pega a América Latina como um todo, que é composta por 21 países, o Brasil está em evidência, né? É óbvio que tem as suas, como é que eu posso dizer, as suas motivações. É um país com uma grande área territorial, somos 200, né? Somos 230 milhões de pessoas, né? O Brasil tem um volume também, se a última vez, se eu não estiver errado, o Brasil tem ali aproximadamente 20 milhões ou 21 milhões de empresas, isso também inclui MEI, que também não estão fora ali da linha de ataque, basta ter ali uma conta de WhatsApp, basta ter um Instagram, um Facebook, para que aquele MEI, né, aquela empresa MEI, esteja, né, se comunicando, fazendo um negócio ali, ela vira alvo também. Tá bom? Então, se você pegar desses 63 bilhões, desses 21 países, o Brasil é o grande recordista. E aí, né, dando uma quebrada nesses números, o que acontece? Também, no segundo trimestre agora de 2023, a média global de ataques semanais aumentaram em 8%, né, em comparação com o mesmo período de 2022. E aí ele coloca que cada empresa, tá? Não é o total não, cada empresa tem uma média de 1.258 ataques semanais. Tá? Então são ataques ali diretos, né, para cada empresa. Lembra que eu falei, né, que aqui só no Brasil são aproximadamente 21 milhões de empresas? É muita empresa, né? Então imagina aí 1.258 ataques para cada uma dessas empresas. É óbvio, como eu falei, nem todas estão ali com algum tipo de presença digital. Às vezes é um e-mail, né, que não deixa de ser uma presença digital, mas enfim, às vezes a superfície de ataque dela está bem reduzida. Em contrapartida, tem outras que a superfície de ataque está muito maior. Isso aí é um relatório que a Checkpoint fez e que é um número mais alto, né, um número mais alto em relação ao ano passado, ou na verdade, como ele coloca, nos últimos 2 anos. E aqui a gente pode ter uma noção, né, de como é que tá esses ataques semanais. Então, o Brasil, novamente, ele vem liderando, né, esse foco desses atacantes que, né, daquele percentual semanal, o Brasil é uma média, lembra que a gente falou que era 1.256? O Brasil tem uma média de 285 mil, né, isso é direto ali, né, para o brasileiro ali, 285.529 ataques semanais. Né? Então é muito ataque. Né? Então, não é algo que a gente tem que se preocupar. E quando a gente olha ali a Colômbia, vem com 90 mil, a Argentina 25 mil, o Equador, né, ali Argentina, Equador e Chile na faixa dos 20 mil, quando você pega ali Peru e México na faixa entre 14 e 15 mil, e a Venezuela com 2 mil. Mas se você for olhar, né, os ataques, né, olhando a América Latina, são dos 727.686 mil por semana. É muito ataque. E se, como eu falei lá atrás, se nós não tivermos a capacidade de detectar e interromper, os ataques vão continuar e muitas das vezes vão gerar vai acontecer com aquelas empresas, aquilo que a gente viu nos slides anteriores, né? As empresas sendo invadidas, tendo algum tipo de incidente, sendo atacada por ransomware e muitas das vezes aquele ataque ele está se desdobrando num vazamento de dados. Ismael, e o que isso acontece? Né? Qual é o problema disso? Né? Eu já entro no ponto aqui dessa segmentação de mercado. E como a gente está falando de um incidente de segurança, ele provavelmente dito ele não é algo que é isolado. Né? Então você teve um incidente, daquele incidente culminou num vazamento, num ataque de ransomware. Quando a gente está falando de ransomware, você tem o sequestro dos seus dados, os dados da sua empresa, e o que isso afeta a empresa? Quando seus dados são sequestrados, você para banco de dados, você para sistemas. Então imagina lá uma fábrica que está com um pátio cheio de caminhão para sair, mas não consegue emitir uma nota fiscal, né,
para que aquele alimento saia do pátio. Isso eu estou falando de alimentos que não são perecíveis. Imagine aqueles alimentos que são perecíveis, que têm uma necessidade de refrigeração, né, de resfriamento, enfim, tem condições especiais e precisa ser transportado com urgência. Então, às vezes, aquele alimento, né, aquele acaba perecendo, literalmente aí há um outro prejuízo. E aí há um prejuízo que acaba se desdobrando porque vai para aquele que comprou, para aquele seu cliente que estava esperando aquele aquele produto e o produto não chega. Ou muitas das vezes chega, né, no caso do perecível, chega ali em cima, ali na marca do pênalti, e aí já chega vencido, chega avariado, enfim. São várias situações que vão desdobrando, que vão gerando perdas ao longo do caminho, ao longo da cadeia. E a gente vem falando muito de supply chain, né? No ataque na cadeia logística. E isso não deixa de ser um problema na cadeia logística. Porque um vai desdobrando para o outro. E quando a gente olha aqui, né, nesses ataques semanais, a educação, ela em comparação ao ano passado para cá, né, as instituições de ensino teve uma diminuição de 6%, mas continua um número alto, que é de 2.179 ataques semanais. Quando você olha para o governo, né, e a gente está falando de governo federal, estadual e municipal, né, governo no modo geral, houve um aumento de 9%, então foi para lá, para 1.722. Quando a gente está falando para entidades de saúde, a gente vem noticiando aí direto nas redes sociais, nas mídias, que muitas empresas da área de saúde, e lembrando aquele gráfico que eu vim tratando, aquele acompanhamento, aquele mapa, né? Tem muitas empresas de saúde, então houve um crescimento, olha aí, de 30%. Então, o ataque semanais é de 1.774, né? Então, é um volume grande. E quando você vai ali para a área de varejo e atacado, isso entra ali as empresas também de fabricantes, né, distribuidores, estão ali nesse conjunto ali, houve um aumento de 49%. Lembra que eu falei que a cadeia logística, né, o pessoal do supply chain, tem sido atacado, o pessoal da indústria está aí dentro, 49%. Então, é um volume muito alto, é um crescimento muito grande e cada vez mais ataques. E o que a gente precisa estar em mente aqui, que eu estava até falando anteriormente, eu acabei nem discorrendo aqui a minha linha de raciocínio, é que você tem um incidente, você tem um ataque de ransomware, você tem um vazamento de dados, e muitas das vezes isso para o teu negócio. Né? E dependendo da situação, dependendo do ataque e da forma que ele para, o prejuízo é tão grande que quebra as empresas precisam fechar. E aí é onde eu estou trazendo aqui, que essa palestra aqui é uma coisa que eu venho tratando, venho batendo, que assim, ela não finaliza na empresa, ela chega dentro da sua casa. Porque quando as empresas estão tendo algum tipo de problema, uma das ações que é corriqueira ela tomar, quando ela não consegue se organizar financeiramente mais, é demitir. Porque também é um tipo de despesa que ela tem. Então ela começa a demitir para reduzir o custo dela com mão de obra, para poder ter fôlego e depois tentar se erguer. Mas muitas das vezes ela não consegue ter esse sucesso. Então, além das demissões, ela acaba fechando. E quando eu falo que isso não morre dentro da empresa, ela chega até você, porque às vezes, muitas das vezes, nós somos aquelas pessoas que estamos dentro da lista de demissão. E aí chega dentro de casa, nós começamos a ter problema, porque é a conta de luz, é o aluguel, é o alimento, é o colégio da criança. Tudo isso está envolvido naquele salário que vem daquela empresa. Então, por isso que a atenção, né, e agora a gente já vai entrar no discorrer qual é o outro inimigo que a gente tem que ficar atento, é o seguinte, é porque muitas das vezes tecnologia é fantástico. Tá aí o congresso de TI, que é tecnologia da informação, como tem outros congressos por aí que falam de tecnologia, mas esse especificamente nós estamos falando de um congresso especializado em tecnologia da informação, aonde muitos outros palestrantes vão falar de supply chain, vão falar de várias informações que podem ajudar o mercado com novas tendências, né? Então, a gente tem que lembrar que tecnologia é fantástico, mas precisa ser muito bem usada, porque se ela não for usada corretamente, ela gera problema. E aí, né, eu quero trazer aqui de forma muito rápida, né, que não sou especialista em inteligência artificial, mas inteligência artificial é um avanço tecnológico que permite que sistemas simulem uma inteligência similar à humana, além da programação, né, da ordens específicas para tomar decisão de forma autônoma, baseada em padrões, né, de enormes blocos de dados. Quer ver um exemplo? A gente fica achando lá do CAPTCHA do Google, onde fica lá marcando lá, fala, olha,
Clica lá onde tem sinal, clica onde tem um barco, clica onde tem veículo, né, trem, carro, moto, enfim. Você está treinando ali, né, uma inteligência artificial justamente para ele entender o que são aqueles padrões. Então, na hora que você clica ali, você está treinando. Por isso que chama de padrões e nome blocos de dados. Agora, se vocês perceberem, o Google, né, ele está usando, quando você usa o CAPTCHA lá, não só o Google, mas outras empresas também, quando você usa ali o CAPTCHA, ele está trazendo umas formas muito abstratas, né? Só linhas, né, de uma forma diferente, para que você ensine também, né, a máquina, né, ela criar mais, ter mais robustez ali para tomar decisões, mas para isso ela precisa de um volume muito grande de informação. Mas aí está aí, tem aí o chat GPT, nós temos alguns atendimentos automáticos que você consegue colocar, dar um certo tipo de inteligência, né? Dentro do próprio Google não, desculpe, do WhatsApp ali, você consegue criar alguns menus, né, dinâmicos para você falar com seus clientes, com seus, enfim, alunos. Então, com o seu público, você consegue gerar algum tipo de interação sem a necessidade de você estar falando ali diretamente. Né? A gente já vivia isso antigamente ali, que não era bem uma inteligência artificial, mas podemos dizer ali que já tinha algumas situações desse tipo, que era quando você tinha os grandes call centers, né, que você tinha as URAs, né, que era a unidade de resposta audível. Então, conforme você respondia, ela pegava ali algumas frases específicas, né, ou palavras específicas, ou pelo menu, digite um para isso, dois para aquilo. Então, você acabava dando você colocava uma inteligência um pouco estática, mas você já tinha ali uma inteligência para a máquina entender qual direcionamento tomar conforme a seleção, a opção que você escolheu. E aí, né, olha aí que legal, o Brasil, né, é o terceiro país, né, mais atingido por vazamentos de dados do chat GPT. E por que isso? Né? Porque o chat GPT está aí, está bombando, né? Eu uso, imagino que vocês também usem ali, você precisa montar, né, ali algum tipo de documento, algum tipo de texto, fazer um copy. O chat GPT é muito legal para isso, né? Ainda mais por causa da questão do próprio tempo. Né? Hoje nós temos uma agenda muito cheia, né, com vários compromissos, com várias atividades, e uma ferramenta dessa é muito útil. Né? Mas nós devemos tomar cuidado, né, com o tipo de informação que nós colocamos ali. Por que ele coloca que é vazamento de dados? Porque muitas das vezes nós colocamos informações ali que às vezes não são nossas, ou às vezes são nossas, mas não deveriam ser colocadas ali. Né? Então, às vezes, você vai colocar no CPF para ele fazer alguma coisa. Não, não pode. Porque se alguém consultar ali, fazer algum tipo de consulta, é bem provável que o chat GPT devolva, né, esse tipo de informação, os seus dados, naquela pesquisa que foi feita, né, anteriormente. Aqui vem, né, outra. Chat GPT afeta mais de 600 brasileiros, né, porque houve um vazamento de dados. Aqui não muito diferente, né? Então, o chat GPT, ele não só por esse vazamento que eu falei, mas ele também teve um vazamento da base de dados dele. Então, ele vazou lá os usuários e as senhas. Né? Isso é um perigo. Então, você vê que nem mesmo a ferramenta que pode, sem querer, vazar dados, ela vazou dados do seu banco de dados. Então, 6.500 brasileiros tiveram seus dados vazados. E quando a gente está falando de dados, são os dados cadastrais. Seu nome, né? Não sei se você botou o nome completo ou não, o seu e-mail, né? E a senha. Lembrando que isso pode servir de base para um ataque no futuro. Então, se você fez parte aí desse ataque, corre e troca a senha. Né? Ele bota ali, ó, vazamento do dado, chat GPT, né? O Brasil está entre os países mais afetados. Né? Das 100 mil contas, a gente viu ali, 6.500 já são nossas. E aí, eu trago um outro viés aí que acabei comentando logo no início, que a Samsung proibiu o uso, né, de IA após vazamento de dados com o chat GPT. O que o pessoal estava fazendo? Até é interessante ver aqui. O pessoal estava pegando projetos de dentro da Samsung e pedindo para o chat GPT dar uma aprimorada, ver observações, ver falhas, dar sugestões, né, para aquele projeto. Só que, como eu falei, né, uma vez que você pega aquela informação, coloca um banco de dados, que é um banco de dados público,
né, que todos, né, não só os donos da OpenAI, né, que é o dono lá do ChatGPT, podem ter acesso, mas outras pessoas, na hora de uma consulta, então é muito problemático. Então foi mais ou menos o que aconteceu com a Samsung. As pessoas estavam pegando projetos de dentro da empresa, muitos deles confidenciais, que ainda seriam lançados, jogaram dentro do ChatGPT para ele dar uma aprimorada, dar opiniões. Óbvio que houve uma boa intenção ali, mas acabou gerando um problema muito sério. E aí, por isso, essa decisão da Samsung de proibir qualquer tipo de inteligência artificial nesse momento dentro da empresa. E que se ela estiver realmente sendo usada, está sendo usada por pessoas especializadas ou com acesso muito restrito. Então, olha aí o problema que tem tendo isso daí. E aí, vem aí no caso, né, da IA vem sendo cada vez mais usada em cyberataques, conforme um alerta da ONU, porque da mesma forma que do lado de cá, do lado do bem, as pessoas usam, né, para aprimorar textos, desenvolver novos textos, desenvolver ferramentas com a inteligência artificial, o cybercrime também vem utilizando dessa ferramenta. Como vocês sabem, né, a diferença entre o remédio e o veneno é somente a dose. Então aí o pessoal está dosando a mais para usar a ferramenta de forma errada. A gente olha aqui também que a inteligência artificial e os ataques cibernéticos como ajuda, né, a combatê-los. Então a gente também tem um outro lado da moeda, que hoje você tem antivírus usando inteligência artificial, você tem ferramentas de threat intelligence que usam inteligência artificial, justamente para pegar esses comportamentos, principalmente que a gente chama de comportamentos anômalos, né, que são aqueles comportamentos que saem um pouco fora do padrão, né, para identificar aquilo ali como um crime. Lembra que eu falei como um ataque, desculpa. Lembra quando eu falei lá que o Google, né, algumas empresas têm usado, né, o CAPTCHA para treinar a inteligência artificial a identificar padrões? Nesse caso aqui, ela cria um padrão sobre o seu comportamento. Vou beber só uma aguinha aqui. Ela tem um comportamento, ela começa a analisar comportamento para identificar como é o Ismael. Então, o antivírus, né, e outras ferramentas de threat intelligence, né, para inteligência de ataques, né, o que ela faz? Ela entende o modus operandi do Ismael. Então, o Ismael todo dia abre o computador, abre o e-mail, vai no Google, né, pesquisa isso, pesquisa aquilo, abre uma ferramenta, né, da empresa, do CRM, para ver lá como é que estão os clientes, ver como é que está o pipeline, enfim. Ele analisa ali todo o meu comportamento e a partir dali ele cria um padrão. Então, qualquer coisa que tiver de diferente disso, né, ele pode gerar alertas. Então, você programa a ferramenta para assim, olha, se qualquer coisa que você identificar que está fora do comportamento padrão do Ismael, gera um alerta. Ela não bloqueou, mas gerou um alerta. Ou você pode gerar dois passos, além de gerar um alerta, né, pergunta, né, se ela quer continuar, se eu, Ismael, quero continuar com aquela ação. Então, eu alertei, não bloqueei, mas fiz uma pergunta. E se realmente, conforme a sua configuração, você pode classificar, é óbvio que você vai ter que ter uma gama de informações muito grande para poder fazer esse mapeamento correto ali das ações que vai. Então, no primeiro momento, você fica só fazendo discovery, né, e gerando alertas. Depois você já gera um alerta e bota ali uma pequena trava para me perguntar se sou eu mesmo e eu quero continuar. E no terceiro momento, depois de muito aprendizado, depois de entender esses comportamentos, você já pode falar para a inteligência artificial, seja ela do antivírus, seja ela da ferramenta de threat intelligence ou qualquer outra que você esteja usando, que tem ali na sua composição a inteligência artificial, e se ela entender que aquilo ali é um comportamento anômalo, não é o Ismael fazendo, ela bloqueia. Né? Qual é o problema disso? Porque vai ter, às vezes, você vai querer fazer uma ação por uma necessidade, realmente ela é uma necessidade verdadeira, é uma necessidade legítima, você pode fazer algo que está totalmente fora ali do seu padrão, aí o que, que você faz? Você acaba gerando algum tipo de bloqueio ali na sua operação. Nada diferente disso, isso acontece muito com a questão do antivírus, né? Então, quando você pega lá a questão do antivírus, não, desculpa, do cartão de crédito, né? Que quando você vai fazer compras em lugares diferentes, né?
você viajou, foi para fora do país ou foi para outro estado, ele entende que aquilo dali é um comportamento anômalo, ele vai lá e bloqueia, porque não é comum, né, ou você não tem o hábito de estar viajando. E aí, né, falhas de vulnerabilidade na inteligência artificial gera possíveis ataques. Né? Então, o próprio prompt, né, até um tempo atrás, você falava lá, pedia para ele construir um vírus, pedia para ele construir ali algum tipo de ataque, o prompt do chat GPT, ele faz isso para você. Hoje em dia, ele já tem alguns controles, né, ele já tem alguns gatilhos ali que te ajuda a não ter esse tipo de problema. Né? E aí foi criado o chat GPT do mal, né? Que é o Worms GPT, e você tem o Hack GPT também, que são dois modelos, né, similares aí ao chat GPT, que são ferramentas que te ajudam a desenvolver ferramentas ou scripts, né, ou alguns códigos maliciosos. Então elas foram criadas para isso. Você lembra que o chat GPT hoje tem um bloqueio para não te dar, né, não permitir que você use o ChatGPT para criar códigos maliciosos, mas hoje você já tem ferramentas, né, tipo com inteligência artificial, para você desenvolver códigos, desenvolver algum malware, um script para fazer mal a uma pessoa, a uma empresa. E aí como é que a gente pode, né, junto com a cibersegurança, né, usar disso? Nós fomos monitorar os acessos, foi como eu falei para vocês, né, com a questão do monitoramento, entendendo como é o comportamento dessas pessoas, né, a gente consegue gerar bloqueios, gerenciamento de vulnerabilidades, é interessante então usar a própria ferramentas de IA que pode ajudar a identificar vulnerabilidades, não só nos códigos, como na rede, como na sua aplicação, é uma forma, né? E a questão da autenticação dos usuários é validar que quem está usando aquela ferramenta, quem está fazendo aquele procedimento, realmente é o fulano, né? É o Ismael, é o Pedro, é o Antônio. Como isso? Não só com inteligência, mas aplicando ali um segundo fator de autenticação, né? Como ele coloca aqui, usando uma biometria, usando uma coisa que você tem, alguma coisa que você sabe, né? Ou alguma coisa que, né? Quer dizer, é o que você tem, o que você sabe, e o terceiro agora que me deu branco, tem, sabe, e o que você é, que é o caso da biometria. Né? Então, você pode usar algum desses fatores para poder estar te ajudando ali na questão da autenticação. Né? Algumas outras formas comuns é a análise de ameaça, então é importante ter ferramentas para ajudar a entender que são ferramentas de threat intelligence, então ela te faz análise de ameaças para você, óbvio que com o uso da inteligência artificial, porque precisa ser muito mais dinâmico, entender esses padrões, né? Evitar possíveis golpes, né? Então, ter algoritmos, ter informações para restringir, né, essa questão de ataque, seja ela com ferramentas de antivírus, seja com firewall, enfim, com soluções que vai te ajudar a entender esse ambiente. Nós temos também a questão da prevenção com ataques. Então, a prevenção de ataques vem com não dar acesso além do que o pessoal pede, né, que é o Zero Trust, então são os acessos necessários para que você possa estar executando o seu trabalho, sem muitos privilégios, né? Isso tanto para ferramental quanto para senhas. Então, senhas elas têm que estar sempre sendo trocadas, né, para que você não possa estar. E também, quando a gente fala de prevenção de ataques, é entendendo qual é a nossa superfície de ataque. Então, uma vez que a gente também entende, a gente conhece a nossa superfície de ataque, a gente consegue fazer trabalhos para mitigar, né, para reduzir essa superfície de ataque, que não deixa de ser uma questão de prevenção também. E aí, já chegando aqui nos finalmente, é importante lembrar que a IA não é uma solução mágica, né? Elas devem ser usadas em conjunto com outras medidas de segurança. A gente colocou aqui nesses pequenos itens que isso é um assunto que dá mais um congresso específico, né, de cibersegurança e com IA, né? E com políticas sólidas, com treinamento para os funcionários. Lembra que eu falei lá atrás? A gente precisa capacitar as pessoas. As pessoas precisam ter um entendimento da da importância dela nessa questão dessa prevenção. Não é uma responsabilidade só da empresa, não é uma responsabilidade só do pessoal da TI ou da área de segurança. Cibersegurança é uma responsabilidade de todos. Desde lá da pessoa que está lá na portaria, do pessoal do serviço geral, enfim, de todo mundo. Então, é lá da alta gestão até o chão de fábrica. E aí, gente,
Eu encerro por aqui a minha palestra. Muito obrigado por esse momento que a gente passou aqui junto. Aqui estão os meus contatos e aguardo vocês. Se vocês gostarem, dá um like aqui, mande perguntas, marque aqui o vídeo dizendo se você gostou ou não, e o que a gente pode estar melhorando. Tá bom, gente? Muito obrigado aí por esse momento que a gente passou junto. Obrigado aí, pessoal do Congresso Day, por essa oportunidade. Você sabia que 73% dos cancelamentos de assinaturas são por problemas no atendimento ao cliente? Que as empresas perdem até 20% das vendas por falta de resposta aos consumidores? Ou que os leads atendidos pelo telefone convertem 2 vezes mais que os atendidos via chat? Então você precisa conhecer a NVoIP. Uma plataforma de comunicação por voz, chat e API que ajuda empresas a melhorarem sua comunicação, aumentando as vendas e a satisfação do cliente. Com a NVoIP, você consegue atender seus clientes por chamadas de voz ou por chat dentro da mesma plataforma. Cria fluxos de atendimentos intuitivos e usa nosso serviço de Business Intelligence em tempo real, transformando seus dados em insights valiosos que podem transformar o seu negócio. Conheça a NVoIP e resolva os problemas de comunicação com seus clientes.